Fala pessoal, nessa aula falaremos sobre o momento de uma força, que é a tendência que um corpo tem em sofrer uma rotação quando aplicamos sobre ele uma força. Considere, por exemplo, uma porta onde uma de suas extremidades ela está fixa, mas livre para sofrer rotações. E na outra extremidade, a gente vai estar aplicando uma força F. A distância R é a distância que a força encontra-se do eixo de rotação. Dessa maneira, o momento identificado aqui pela letra M vai ser definido como o produto da força vezes a distância que essa força encontra-se do eixo. E a sua unidade vai ser igual ao produto da unidade de força, que é o newton, vezes a unidade de comprimento, que é o metro. Nessa parte do slide eu te mostro algumas situações do cotidiano onde o momento de uma força ele está inserido, tá? Nas duas imagens de cima a gente tem pessoas trocando a roda de um carro. Nas duas imagens de baixo a gente tem uma pessoa abrindo ou fechando uma porta ou, ou até mesmo abrindo uma cerveja. Cuidado, pessoal, nem sempre a força ela vai estar sendo aplicada perpendicular à superfície. E por perpendicular, entenda, fazendo um ângulo de 90 graus. O corpo do objeto ele vai estar na horizontal e aí a força está na vertical. Nem sempre isso vai acontecer. Pode acontecer de que essa força faça um ângulo θ com o corpo em que você vai aplicar essa força. Dessa maneira, o momento ele vai ser igual ao produto da força vezes a distância que essa força encontra-se do eixo vezes o seno desse ângulo. Dessa maneira, estamos calculando f de y, que é uma componente de f e também responsável por fazer a rotação na porta, já que a outra componente f de x, ela se encontra-se ao longo do corpo do objeto, não causando rotação alguma. Agora falaremos sobre alguns casos especiais. Então imagine, por exemplo, uma chave de roda sujeita a três forças, F1, F2 e F3, e a gente vai estar analisando o momento realizado por cada uma dessas forças. Então, na força F1, nós percebemos que ela faz um ângulo de 90 graus com o corpo da chave de roda. Quando isso acontece, nós dizemos que o momento ele é máximo, certo? E quando a força ela se encontra ao longo do corpo do objeto, né, fazendo aí um ângulo de 180 graus, nós dizemos que o momento é nulo. Isso porque, pessoal, o seno de 180, né, que é esse ângulo é o ângulo formado entre a força e o braço onde essa força será aplicada, é igual a zero, o que vai fazer com que o momento em si se torne igual a zero, tá? E o último caso, nós temos aqui a força F3, cujo ângulo é igual a zero, e o seno de zero é igual a zero, o que vai fazer com que também o momento seja nulo. Agora falaremos sobre equilíbrio de rotação. Então imagine um corpo extenso, onde nas suas extremidades estão atuando aí duas forças, uma força F1 e uma força F2, cada uma tentando girar o corpo aí num sentido particular. E aí você vai pensar o seguinte: quando a força ela tender a girar o corpo no sentido horário, nós vamos considerar o momento como positivo. E quando a força ela tender a girar o objeto no sentido anti-horário, esse momento vai ser considerado como negativo. Então você imagina, tem duas forças, cada uma tentando girar num sentido particular. Logo, os momentos eles vão ter sinais diferentes. Então, quando a soma desses momentos de sinais diferentes der igual a zero, o corpo ele vai estar em equilíbrio. Então, quando é que um corpo vai estar em equilíbrio? Quando a soma dos momentos for igual a zero. Centro de massa ou de gravidade. É muito comum a tentativa de equilibrar objetos com o dedo. Nessa operação, estamos tentando encontrar o ponto em que o peso resultante do corpo está localizado, a fim de equilibrá-lo. Esse ponto em que se localiza o peso resultante de um corpo é denominado centro de massa. Quando não conseguimos equilibrá-lo
De forma alguma, é porque o centro de gravidade do corpo localiza-se fora dele. Por exemplo, em uma ferradura, temos o centro de gravidade no ponto indicado na figura. Agora, mostraremos como determinar o centro de massa de um conjunto de partículas. Considere então três partículas de massa M1, M2 e M3, localizadas por suas respectivas coordenadas. A seguir, quanto maior for a massa de uma partícula, maior será a sua influência sobre o centro de massa. Em outras palavras, o centro de massa ele sempre vai estar mais próximo daquela partícula que tiver maior massa. Quanto mais pesada ela for, mais próximo o centro de massa estará dela. Então veja que cada partícula ela está localizada por um x e um y, de maneira que encontrar o centro de massa significa encontrar as coordenadas x de cm e y de cm. Bom, o x de cm ele é dado em cima, né? Você tem a massa m1 vezes x1, ou seja, você vai multiplicar a massa da partícula 1 vezes x1, depois você vai pegar, somar mais m2 vezes x2, e depois pegar m3 vezes x3 e dividir pela soma das massas. O y de cm ele é praticamente a mesma coisa, só que você vai estar pegando a massa m1 vezes y1, m2 vezes y2, m3 vezes y3 e está dividindo aí pela soma das massas também. Vamos fazer um exemplo. Suponha que você tenha três partículas, né? Uma de 3, uma de 1,5 kg, uma de 6 kg, e elas estão distadas entre si, como mostra a figura. A que distância se encontra o centro de massa da bolinha de 1,5 kg? Então, nessa questão, toda vez que você encontrar uma questão desse tipo, você vai colocar essas partículas em um plano cartesiano. No caso, essas três partículas elas estão alinhadas horizontalmente. Logo, elas não têm coordenada y, somente x. Okay? Então, o que eu fiz? Eu coloquei essas três partículas sobre um eixo horizontal, onde a primeira partícula de 3 kg, eu considerei ela partindo ali da origem. A posição dela vai ser a origem. Assim, a posição das demais partículas ficam já pré-estabelecidas. Então, outra coisa que nós observamos é que, como essas partículas estão sobre um eixo horizontal, então elas não vão ter coordenada y. Então, o centro de massa ele fica localizado simplesmente pelo x de cm, tá? Então, substituindo os dados, nós temos, aqui a gente tem a massa da partícula 1, que é igual a 3 kg. A posição desta partícula sobre o eixo x, ela localiza-se na origem, então sua posição é igual a 0, mais a massa da partícula 2, que é 1,5 kg, 1,5, vezes a sua posição sobre esse eixo, que é 2. Aqui a gente tem a massa 6, que é m3, e sua posição é igual a 4. Então, todos os valores eles estão aqui na forma. Aqui embaixo a gente vai estar dividindo pela soma das massas. Então, vai ficar M1, M2 e M3, ok? Então, aqui em cima, esse primeiro termo aqui, ele vai ser cancelado. 3 vezes 0 vai dar 0. 1,5 vezes 2 vai dar 3. E 6 vezes 4 dá 24. Então, 24 mais 3 vai dar 27. 27. E aqui embaixo eu tenho 3 mais 1,5 vai dar 4,5, mais 6 vai dar 10,5. Então, 27 dividido por 10,5 é igual a 2,6 centímetros.